A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que tem passado? Nós vamos encerrar hoje a matéria de História dos Avivamentos. É uma alegria poder dar essa continuidade, de estar com vocês mais uma aula. Como prometido, nós vamos encerrar esta matéria falando da Escola Bíblica Dominical, na pessoa de Robert Hicks, que foi o fundador, o inglês, no século XVIII, e nós vamos também falar sobre a Rua Azusa e alguns movimentos que saíram de lá também. E alguns outros que surgiram antes, né, na época dos anabatistas, para a gente encerrar. Então, nós vamos começar falando sobre Robert Hicks, que foi o grande fundador da Escola Bíblica Dominical. É bom que se diga que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Como é que surgiu essa ideia da Escola Bíblica Dominical? Nós temos aqui uma revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, acho que é de 99, só confirmar aqui. Não, de 2000. Ano 1, janeiro de 2000. Janeiro e março, né? Janeiro a março, é uma revista trimestral, de 2000. Então é nessa revista que tem aqui um artigo sobre o Robert Hicks. Robert Hicks estava fazendo um projeto para presidiários em 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Não vamos nos esquecer que nessa época, século XVII, século XVIII, século XIX, estava começando a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi quando começou a substituição do trabalho artesanal pelas máquinas. Foi nessa época que surgiram as grandes máquinas a vapor, as locomotivas, a inserção de grandes estradas de ferro, não só na Inglaterra e Estados Unidos, como também no Brasil. A estrada de ferro Leopoldina, ela foi instalada pelos ingleses aqui, no Império de Dom Pedro II. Então foi já no século XIX, mas foi em 1700 e século XVIII, né, que começou a Revolução Industrial. Então lá estava o nosso querido irmão, o Robert Hicks, fazendo um projeto para os presidiários lá da sua terra, da sua cidade. E quando ele estava fazendo os projetos, estudando, ele ouvia um murmúrio do lado de fora da janela, uma gritaria de crianças que brincavam, brigas e palavrões, porque as coisas funcionavam mais ou menos assim. Como era a época da Revolução Industrial, e naquela época não tinha essas leis de proteção à infância e à adolescência como tem hoje. Então, as crianças, a partir de uma certa idade, elas acompanhavam os pais nas indústrias. Eles trabalhavam com os pais de segunda a sábado. E no domingo, quando não faziam hora extra, ficavam em casa. Então, os pais descansavam e as crianças ficavam na rua. Durante a semana, os adolescentes acompanhavam os pais nas indústrias. Então, ele observava ali que aquelas crianças começaram a perturbá-lo enquanto ele estava fazendo seu projeto para os presidiários. Então, ele contemplou esse quadro enquanto escrevia, né, esse projeto para os presidiários. Então, ele levantou os olhos para cima e começou a imaginar, poxa, o que eu posso fazer para libertar essas crianças do caminho do vício, da violência e do crime. Porque a cidade de Gloucester, lá no centro-oeste da Inglaterra, era um polo industrial com grandes fábricas têxteis. E Hicks sabia que as crianças trabalhavam na fábrica ao lado dos seus pais, de sol a sol, 6 dias por semana. E enquanto os pais descansavam no domingo,
no domingo do trabalho árduo, né? Durante a semana, as crianças ficavam abandonadas nas ruas buscando seus próprios interesses. E elas, imagina, aquela criançada tomava conta das praças, das ruas, e muitas se enveredavam por caminhos terríveis, né? Da droga, do vício, da prostituição. Então, isso é uma atividade antiga. E como bem diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo, né? Bem, então ele teve um grande insight, né? Ele sentiu-se atribulado no seu espírito de ver tantas crianças desafortunadas crescendo dessa maneira. Muitas delas cairiam no mundo do crime, e o que ele poderia fazer, né? Então ele, sentado, começou a meditar o que ele poderia fazer. Então ele colocou de lado o projeto com os presidiários, o projeto para que os presidiários pudessem fazer alguma atividade lá no presídio, né? E começou a fazer um projeto agora para essas crianças. E quanto mais ele ia escrevendo, mais ideias iam chegando até ele. Então ele resolveu então colocar em ação esse projeto no jornal, né? Para chamar a atenção do Estado dessas crianças que, embora todos vissem, mas ninguém ligava, né? E ele colocou no editorial: olha, vamos fazer alguma coisa por essas crianças, não tem como elas viverem mais assim. Ele era um evangélico, né? E um homem de Deus. E ele colocou então, colocou esse projeto dele no jornal, né? Que deveria ter sido um projeto para os presidiários. Ele muda então a estratégia agora para atingir as crianças, né? Então, quando ele coloca a notícia, e quando leram o seu editorial, alguns sentiram pena das crianças. Outros acharam que o jornal deveria se preocupar com assuntos mais importantes do que com crianças, sobretudo filhos de operários pobres. Então, veja só a discriminação, né? Então, isso é uma coisa antiga. Mas o Robert Hicks, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto. Deus colocou isso no coração dele. E no próximo editorial, na próxima postagem do jornal que ele fez, ele expôs o plano de começar as aulas de alfabetização. Então ele colocou no coração dele, veja que a escola bíblica dominical ela não começa como uma escola religiosa, né, para ensinar a Bíblia, mas era uma escola para ensinar assuntos propedêuticos, português, matemática, educação moral e cívica, gramática, e também aula de religião, durante algumas horas do domingo. Não era o domingo inteiro, algumas horas só. E ele fez um apelo através desse post que ele faz, essa postagem no jornal, para que alguém pudesse lhe ajudar para dar aula, pedindo para professores, professoras, mulheres, né, com preparo intelectual, que estivessem dispostos a ajudar ele nesse projeto. E dar aula nos lares dessas senhoras, dessas famílias que se propusessem a dar aula, né? Então, dias depois, um sacerdote da igreja anglicana, a igreja anglicana é uma igreja inglesa, anglicana, né, inglesa, foi uma igreja que começou debaixo da tutela da igreja católica, mas lá no século XVI, com o Henrique VIII, quando ele está casado ali com a rainha da Espanha, né, a Catarina, e ele quer separar dela, e ele quer o aval do bispo lá da Inglaterra para ele poder se separar. E o bispo fala negativo, você não vai poder se casar com outra mulher, que ele já estava em vista daquela Ana Bolena, né? E como o bispo nem o Papa quiseram deixar, ele rompeu relações com Roma e criou a igreja anglicana em 1506, por aí, no século XVI, né? E ali surgiu a igreja anglicana. Então a igreja católica não tinha mais, a igreja católica apostólica romana não tinha mais ingerência na igreja anglicana. Ela passou a ser uma igreja independente, até hoje. Então ele viu amparo então por um sacerdote anglicano, nós estamos falando aqui de 1760, né? E
Isso alegrou ele. Então o entusiasmo das crianças era comovente. Então ele viu como é que o trabalho começou, essas aulas começaram e as crianças começaram a ficar entusiasmadas. Algumas dessas crianças não quiseram trocar a liberdade de poder fazer a bagunça que elas quisessem durante o sábado por essas aulas. Mas muitos deles estavam aprendendo a ler e a escrever, fazer aritmética. E as histórias e lições bíblicas eram os momentos mais esperados e gostosos de todo o currículo. Então eles tinham matemática, português não, inglês, né, para eles lá, gramática, tinha também geometria, algumas coisas, aulas normais, e tinha um momento especial que era o momento de ensinar a Bíblia. E segundo o conto, o relato aqui do artigo, era o momento mais esperado, o momento da lição da escola bíblica, né? Robert Hicks, então, este grande homem de visão humanitária, não somente fazia campanha através do seu jornal para angariar doações de material escolar, mas também agasalhos, roupas, sapatos com mantimentos para preparar-lhes um bom almoço aos domingos. Então veja como é que evoluiu o negócio. A primeira ideia não era nada de escola dominical, era trabalhar com os presos. Mas essa incomodação dessas crianças despertou nele o desejo de fazer um projeto. E esse projeto, à primeira vista, em algumas horas do domingo, ensinar alfabetizá-los, porque só quem podia pagar a escola, as melhores escolas, eram escolas particulares, e só os ricos podiam pagar. E essas crianças eram crianças que trabalhavam a semana inteira, elas não tinham acesso, elas eram analfabetas. Então veja só o evangelismo, como é que ele chegou através de um projeto de alfabetização. Nós vamos nos lembrar que eu falei umas 2 aulas, 3 aulas passadas. Na aula passada eu repeti também, quando eu falei da Catarina Vambora, né? Acho que é Catarina Vambora, a esposa do Lutero, quando eu até citei que o Lutero usou a tradução da Bíblia que ele faz uma tradução na linguagem de hoje lá para os alemães, que é a mesma que está lá até hoje. Ele usa a Bíblia para alfabetizar os alemães. E a Alemanha foi um país bem evangelizado, né? Então, olha só que projeto. Então, ele não se preocupou somente em trazer esse ensino propedêutico, essa alfabetização, mas também de trazer alimento para esses meninos, primeiro alimento espiritual e depois comida, roupas, calçados, através de coleta que ele fazia entre as igrejas, entre os irmãos, entre os voluntários. E conta aqui que ele foi visto muitas vezes acompanhado do seu fiel servo andando sob a neve de noite, né, com a lanterna nas noites frias de inverno. Ele fazia isso nos redutos mais pobres, naquelas casas, naquelas casebres mais pobres onde estavam essas crianças, né, levando agasalho, alimento para as crianças de rua, que morreriam de frio se ele não cuidasse delas. E conduzia-as para a sua casa até encontrar um lar para elas. Olha só que desprendimento, né? As crianças se reuniam nas praças, ruas e em casas particulares. Robert Hicks pagava um pequeno salário às professoras que necessitavam. Olha só. E outras pagavam suas despesas do seu próprio bolso. Havia também algumas pessoas altruístas da cidade que construíam para esses, que contribuíam, para esse nobre esforço. Então, esse projeto do Robert Hicks, que começou lá em Gloucester, em 1780, ele se expandiu pelo mundo. No começo, o Hicks ele encontrou resistência ao seu trabalho entre aqueles que menos esperavam, os líderes da igreja. Mais uma vez, a gente vai encontrar essa resistência em vários aspectos, em vários momentos da história da igreja. As maiores resistências elas surgem dentro da própria igreja. É como Jesus falou, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, depois quando ela cresce, ela se torna uma grande árvore, vem as aves e fazem ninho nessa árvore.
Depois ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha, coloca, mistura com fermento e aquela massa fica toda levedada. Aqui Jesus está falando do reino que sofre os ataques que vêm de fora, que são essas aves, que são essas mesmas aves lá de Mateus 13, é tudo uma sequência de parábolas, né? São as mesmas aves que comeram a semente que caiu na beira do caminho. Agora essas aves se aninham nessa grande árvore. Jesus está comparando o reino, sempre comparando o reino. São perigos que vêm de fora para dentro da igreja. E quando Jesus usa essa figura, essa parábola dessa mulher que pega 3 medidas de farinha, mistura com fermento e essa massa se leveda, ela cresce, fala da propriedade que o fermento tem de um processo químico que acontece depois que você mistura o fermento na farinha, que ele age de dentro para fora. Então, as aves que aninham nessa árvore fala de perigos que vêm de fora, e o fermento fala de perigos que vêm de dentro do reino. E quais são os perigos que vêm de dentro? São exatamente alguns que se dizem igreja, mas não agem como igreja. É triste isso. Inclusive, eles tinham uma desculpa, né? Como também tinham os doutores da lei, quando Jesus curava no sábado, você não pode curar no sábado. Eles também diziam, você não pode fazer isso no domingo, porque o domingo é sagrado. É o mesmo pensamento, né? A religião sempre atrapalhando a obra de Deus. Então, achavam que ele estava profanando o domingo sagrado e profanando as suas igrejas com as crianças ainda não comportadas. Engraçado, Jesus disse que veio, não foi para os sãos, Jesus não veio para os comportados, né? Jesus veio para os doentes. Claro que o lugar do culto é um lugar de ordem e decência, mas a igreja é um lugar de pessoas com problemas. Quando a gente começa a fazer uma separação, uma seleção de quem deve participar dos nossos cultos, nós estamos batendo na mesma tecla dos escribas e fariseus, né? Estamos fechando a oportunidade de acesso ao reino para aqueles que precisam. Então a igreja existe para os necessitados mesmo, e o evangelho é para eles, para pessoas doentes, como eu e você que está me ouvindo aqui. Então havia nessas alturas algumas igrejas que estavam abrindo as suas portas, graças a Deus por isso, para as classes bíblicas dominicais, vendo o efeito salutar que tinha sobre as crianças e jovens da cidade. Com certeza, muitos não quiseram participar do projeto, mas os que foram passaram por um processo de transformação, isso foi notório. Então, grandes homens da igreja, tais como John Wesley, o fundador do metodismo, logo ingressaram entusiasticamente na obra de Reis, julgando-a ser um dos trabalhos mais eficientes para o ensino da Bíblia. A Escola Bíblica Dominical foi, sem dúvida, um dos maiores projetos de avivamento que foi feito entre as crianças na história da igreja. A nossa matéria é a história dos avivamentos. Então, se você não sabia disso, muitos não sabem. Já se formaram em seminário e não tem essa informação. Muitos, né? Graças a Deus que outros têm. Então você está tendo essa oportunidade de conhecer a história da Escola Bíblica Dominical. E as classes bíblicas começaram a se propagar rapidamente por cidades vizinhas e, finalmente, para todo o país. 4 anos após a fundação, a escola dominical já tinha mais de 250 mil alunos. Não, você não ouviu mal, não. 250 mil alunos. E quando Robert Hicks faleceu em 1811, já havia na escola bíblica dominical 400 mil alunos matriculados. Então veja só o que uma visão, né, que foi completamente substituída, que era para trabalhar com os presidiários, e Deus mudou para trabalhar com os filhos dos empregados das indústrias. E com certeza, ganhando essas crianças,
teríamos menos presidiários, né? Então, olha só a visão de Deus. Não que os presidiários não tenham também que ser alcançados, né? Mas foi um projeto da época e foi uma bênção. Então, a primeira associação da escola dominical foi fundada na Inglaterra em 1785 e no mesmo ano a União das Escolas Dominicais foi fundada nos Estados Unidos em 1780. A organização da escola dominical em caráter permanente data de 1782. No dia 3 de novembro de 1783 é celebrada a data de fundação da escola dominical. Entre as igrejas protestantes, a metodista se destaca como a pioneira da obra de educação religiosa. Em grande parte, esta visão se deve ao seu dinâmico fundador, John Wesley, que viu um potencial espiritual da escola dominical e logo incorporou ao grande movimento da sua liderança. Então nós vimos que assim que John Wesley percebeu a potência que era essa escola dominical, ele aplicou nas igrejas metodistas. E é aquele famoso ditado, né? A igreja é a cara do seu pastor. Como John Wesley era um líder dinâmico, a igreja era dinâmica. Quando o pastor é meio parado, a igreja vai ser meio parada. Então, o líder tem que ser dinâmico, o líder não pode se acomodar. É uma lição que a gente aprende com o nosso irmão Wesley. A Escola Bíblica Dominical surgiu no Brasil em 1855. Através de quem, se lembrem? Foi lá em Petrópolis, aquele casal, jovem casal de missionários escoceses, Robert e Sarah Kelly. Lembra do Robert e Sarah Kelly? Que deram início à igreja congregacional aqui no Brasil. Chegou ao Brasil naquele mesmo ano e logo instalou uma escola para ensinar a Bíblia para as crianças e jovens daquela região. A primeira aula foi realizada no domingo 19 de agosto de 1855. Somente 5 participaram, mas Sara, contente com os pequenos começos, contou a história de Jonas, mas mais com gestos do que palavras, porque estava só começando a aprender o português. A saber que eles tinham sido missionários na Ilha da Madeira, depois foram pregar lá nos Estados Unidos, foram missionários nos Estados Unidos, na colônia portuguesa lá. Se lembram, né? Então, mas ela viu muitas crianças pelas ruas e seu coração almejava ganhá-las para Jesus. A semente do evangelho foi plantada em solo fértil. Então, aqui no Brasil também, a Sara e o seu esposo, Robert Kelly, começaram também com crianças, escola bíblica dominical. E com o passar do tempo, aumentou tanto o número de pessoas estudando a Bíblia que o missionário Kelly iniciou aulas para jovens e adultos. E vendo o crescimento, os Kelly resolveram mudar para o Rio de Janeiro. Olha só como o negócio vai evoluindo. Para dar continuidade melhor ao trabalho e aumentar o alcance do mesmo. Então, ninguém começa grande, né? Quem nasce grande é monstro, eu sempre falo isso. Então, começou pequeno, bem humilde, bem inexpressivo, e depois foi crescendo. A saber que o Robert Kelly ele era muito amigo do Dom Pedro II, que também tinha morada lá em Petrópolis. Talvez não tenha sido sem motivo. Sabe lá que os Bragança, tem até o Museu Imperial lá em Petrópolis, já tivemos a oportunidade de ir lá. Então, foi com certeza uma influência de Dom Pedro II, que ele era um amante da Bíblia e do hebraico. No mundo há muitas coisas que pessoas sinceras e humanitárias fazem sem pensar ou imaginar a extensão da influência que seus atos podem ter. Então, o Robert Hicks não tinha ideia do que se transformaria aquelas primeiras aulas inexpressivas com algumas crianças no interior da Inglaterra, ensinando crianças analfabetas lá em Gloucester. E hoje, a escola dominical conta com mais de 60 milhões. Isso aqui essa revista é de 2000. Nós estamos em 2020. Eu quero acreditar que já tenha mais do que o dobro, 120 milhões de alunos matriculados em mais de 500, com certeza tem muito mais. Em 500 mil igrejas, não, tem muito mais de 500 mil, porque esse artigo é de 2000. 20 anos depois, com certeza, foi exponencial, né, o aumento.
E a minúscula semente de mostarda plantada e regada cresceu para ser uma grande árvore cujos galhos estendem-se ao redor do globo. Quem escreveu esse artigo foi a Ruth Doris Lemos, que é missionária norte-americana em atividade no Brasil, jornalista, professora de teologia e uma das fundadoras do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus IBAD, em Pindamonhangaba. Amém, amados? Então, está aqui o nosso querido Robert Hicks. E agora nós vamos, então, entrar na nossa matéria final, que é a explosão do movimento pentecostal. Então, um movimento ao Espírito Santo. Nós vamos falar da Rua Azusa agora aqui, né? É um movimento ao Espírito Santo. Então, é assim, é o movimento pentecostal, fruto da ação soberana de Deus entre nós. Fruto daquela promessa de Jesus aos discípulos, antes de ser assunto ao céu, falou assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, lá em Atos dos Apóstolos. E então ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na província toda da Judéia, Samaria, outra província, e até aos confins da terra. Né? Estou falando hoje aqui de São Gonçalo, Alcântara, então olha onde chegou o Evangelho. Então a palavra de Deus se cumpriu. Então o movimento pentecostal é um movimento chamado movimento do fogo, né? Um movimento avivalista. E a promessa do Senhor Jesus é nos batizar com o Espírito Santo. Bom, como é que se teve início esse último, como é que teve início então o avivamento da Rua Azusa? Nós vamos falar da Rua Azusa agora. Tudo começou lá em Topeka, que é no desembrochado século XX, né, desabrochado, desculpe, do século XX, 1901 aproximadamente, na cidade de Topeka, estado do Kansas, um evento que teve lá mudaria mais uma vez a história da igreja. Havia um seminário bíblico fundado por um tal de Charles Fox Parham, nós falamos dele aqui na aula passada. Tinha uma moça lá uma jovem chamada Agnes Osman, e ela creu firmemente na pregação do nosso irmão Parham, lá em Atos dos Apóstolos 2, né? Sobre a promessa que havia do derramamento do Espírito Santo. E quando o Parham colocou, ela creu tanto, quando o Parham colocou a imposição de mãos sobre elas, imediatamente a menina foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Pastor Taranto, falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu vou falar por mim. Eu sonhava falando em línguas, mas não era batizado com o Espírito Santo. Teve uma vez que eu era marinheiro embarcado num navio e eu sonhei falando em línguas. Eu estava dormindo num camarote e o navio estava atracado no porto, aqui no Rio de Janeiro, e tinha um rapaz que estava de serviço no dia, eu morava a bordo, né? Eu era residente do navio. Ele não, ele estava lá porque estava dando serviço, no outro dia ele ia para casa. Mas eu sonhei falando língua, no outro dia acordei cedo, tinha que fazer meu trabalho, 6 da manhã, tinha que buscar as correspondências do navio. Eu era tipo o office boy do navio, né, chamado externo. Quando eu voltei para o navio, eu já tinha até esquecido que tinha sonhado falando em línguas. Mas não era batizado com o Espírito Santo. Assim que eu cheguei no camarote, ele falou assim, ô Taranto, olha, você vê se para de comer de noite aí, porque você ficou falando enrolado a noite inteira aí que ninguém entendeu nada. Aí depois eu me lembrei que eu tinha sonhado falando em línguas. Mas não era batizado. Isso foi em 1983, 84. Eu fui batizado com o Espírito Santo mesmo em 1991, dia 21 de outubro de 1981. Não, 1991. 8 anos depois, né? 7, 8 anos depois. E aí?
Aí sim eu falei em línguas, né? Então, eu não quero doutrinar aqui isso, mas é uma grande evidência bíblica. A gente vê em algumas passagens bíblicas, em Atos dos Apóstolos principalmente, que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem falar em línguas, né? Então, existem três situações. A pessoa ter o Espírito Santo é aquela pessoa que recebe a Jesus como seu Salvador, ela já tem o Espírito Santo. Ela pode ser cheia do Espírito Santo quando ela começa a buscar ao Senhor de todo o seu coração, fazer leituras bíblicas e ter uma vida piedosa, de consagração, separação ao Senhor, ainda que não seja batizada, mas ela pode ser cheia. E ela pode ser batizada com o Espírito Santo. Existem pessoas que têm o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo, mas não são batizadas com o Espírito Santo. Existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não são cheias do Espírito, mas têm o Espírito Santo. Isso é um mistério, a gente não tem como doutrinar isso, né? Mas busque o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa. Então, a nossa querida irmãzinha Agnes Osman, ela creu, e quando o Parham colocou as suas mãos sobre ela, ela foi cheia e foi batizada com o Espírito Santo. Ela já era cheia, né? Então, esse Charles Parham, ele ensinava sobre o livro de Atos, destacando que a bênção ocorrida entre os crentes da igreja primitiva estava disponível para a atualidade, né? E tem uma declaração da Agnes, que ela diz o seguinte, depois que ela foi batizada, né, demonstrando o desejo que ela tinha de ser batizada, ela diz o seguinte: eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, nós alcançamos, né, a nossa busca. Mas vou confessar algo para os irmãos, é o seguinte: quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não estava no processo de... Claro, a gente sempre estava buscando, né? Fiquei 8 anos buscando o batismo com o Espírito Santo. Perdi as contas de quantas vezes fui à frente, era jovem na época, tinha 21 anos, 22, quando comecei essa busca do batismo. Ia lá na frente quando os pregadores chamavam naqueles cultos de avivamento, né? Culto pentecostal, os abençoados que tinham, ia à frente e percebia que muitos à minha volta eram batizados, saíam falando em língua, chorando, e nunca que acontecia comigo. E eu me lembro que nessa época que eu fui batizado, foi uma época muito, muito, vamos dizer assim, muito triste da minha vida. Foi uma época que meu pai estava em estado terminal de câncer. Ele morava em outro país, morava na Itália, eu não tinha como visitá-lo. Meu irmão falou assim: vem que se você não vier agora, você não vai vê-lo mais. Quer dizer, não tinha nem cabeça para buscar batismo do Espírito Santo. Eu me lembro que um dia Deus falou no meu coração: coloca a boca no pó, talvez haja esperança. Eu relutei algumas vezes, cheguei em casa e Deus falou: bota a boca no pó, talvez haja esperança. Eu, botar a boca no pó, o quê? Cheio de problema. Até que o Senhor falou de novo no coração: coloca a boca no pó, que talvez haja esperança. Cara, isso aqui é uma experiência pessoal, tá? Isso não é regra de bolo para ninguém. Aí eu falei para minha esposa: vou lá no quarto, eu vou orar. Aí eu me lembro quando eu ajoelhei, comecei a chorar muito, e o Senhor de novo: bota a boca no pó. Aí eu não aguentei, botei a boca no pó. Eu chorei tanto que aqui começou a secreção, né? Começou a entupir, começou a me doer aqui assim. Daqui a pouco, meus irmãos, parece que cai um raio em cima de mim. Eu de joelho, boca no pó. Não sei que hora que eu fui pro quarto. Era umas 6 da tarde. Eu saí do quarto 9 da noite. E a minha filha falou que eu dava cada berro, um menino estranho aqui. Mas nem vi passar. Então é uma promessa. Então, alguns o Senhor batiza antes até de se batizar nas águas. Eu já vi isso. Eu já vi Jesus batizar com o Espírito Santo crentes que estão sendo batizados nas águas. Eu conheço crente que tem mais de 30 anos, 40 anos de crente e não é batizado com o Espírito Santo ainda, e está buscando.
Eu levei 8 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Isso é um mistério, mas tem que buscar, né? Então essa irmãzinha aqui, ela disse que ela almejava o batismo com o Espírito Santo mais do que comida, do que descanso. E o Parham é considerado um dos pioneiros do movimento pentecostal moderno, 1901. Então, ao valorizar a experiência cristã sem desvalorizar as escrituras, ele ajudou a lançar as primeiras bases doutrinárias do movimento, do jovem movimento. Uma coisa que deve ser dita nós não podemos buscar as questões espirituais, nós não podemos buscar a parte espiritual da nossa vida e esquecemos da parte escriturística. Porque quando nós somos polarizados, naquilo que a gente busca, só espírito, e se eu sou só escritura, eu passo a ter, se eu sou só espírito, eu me torno como é que eu vou dizer, um desequilibrado, né? Um herético. E se eu sou só palavra, eu me torno um legalista. Então, eu não posso ser um desequilibrado, um fanático, né, que vivo de revelações, e é um perigo quando a igreja vive só de revelações e não busca a palavra. Nós conhecemos alguns movimentos que ruíram, porque a doutrina, tudo que a igreja fazia era centrada na revelação de alguém, ou de um irmão, de uma irmã, ou de um líder. Isso não é certo. Então a igreja tem que ter a manifestação espiritual, ela tem que ser carismática e ela tem que ter doutrina, tem que ter ensino bíblico. Bom, e o Parham, ele valorizou isso. Então, o movimento pentecostal na Rua Azusa. Então, nós vamos conhecer aqui o nosso querido irmão William J. Seymour. Quem era William J. Seymour? Ele era um filho ou neto de escravos nos Estados Unidos, ou descendente de escravos. Ele era cego de um olho e ele foi aluno do Parham também, né? E ele era um rapaz muito humilde, assim, muito simples. Quando ele foi estudar na escola do Parham, exatamente pelo fato de ele viver numa época em que as leis ainda eram leis muito primitivas com relação aos direitos dos negros nos Estados Unidos, os negros nas escolas, no geral, era comum os brancos estarem dentro da sala de aula e os negros lá de fora. Um negro não podia fazer universidade. A gente vê isso lá na década de 60, quando a gente vê lá o Martin Luther King, 1961, 62, quando uma moça negra ela resolve ir fazer faculdade ou ela vai frequentar, e começa lá um levante nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, exatamente porque os negros queriam seu lugar também. E o Martin Luther King, ele entra como um pastor na defesa desses direitos. Na mesma época surge um outro, o Malcolm X, chamado Malcolm X, né, que tinha uma origem, era americano, mas também ele era islâmico, havia se convertido ao islamismo. O Luther King queria uma solução pacífica e o Malcolm X queria uma solução debaixo de derramamento de sangue. Então foi um momento muito triste e sensível da história dos Estados Unidos. Então, agora imagine uns 50 anos antes disso ainda, nós estamos falando de 1960, teve esse problema, imagina antes. Então ele estava ainda sofrendo, já havia sido acontecida a abolição dos escravos nos Estados Unidos, foi primeiro que no Brasil. O Brasil foi o último país do mundo
a abolir os escravos, e foi com sufoco, né? Uma tristeza isso para a nossa história. Chega a dar desgosto. E o Brasil foi o maior. O Brasil, se tem alguma coisa que o Brasil é top, e foi top e imbatível, o Brasil foi o maior país, de maior tráfico de escravos da história da humanidade. Brasil, com seus traficantes. Inclusive muitos da igreja, né? É triste, a igreja católica. Judeus também, infelizmente, né? A história nos conta isso. Então, mais ou menos em 1901, 6, nós vamos ver aqui, o Seymour, ele, juntamente com a sua em princípio era ele sozinho, né? Depois ele se casa com a nossa irmã Jane Seymour. Eles começam um trabalho num lugar que era chamada Missão Gospel da Fé Apostólica. Esse prédio, que já havia sido igreja, depois passou a ser um estábulo de cavalo, depois ficou abandonado, e já estava quase caindo aos pedaços esses prédios aqui. E aí começou, então, a começar as reuniões nesse prédio. Agora vocês estão vendo o tamanho desse prédio aí, né? A reunião era embaixo, em cima ele morava. Diz a história que nós estamos lendo aqui, que é um texto aqui que foi traduzido do inglês, mas está muito mal traduzido, mas diz aqui que juntavam de mais ou menos de 1.500, de 700 a 1.500 pessoas nesse prédio. Imagine só, ficava socado, né? E quando começavam as primeiras reuniões, quando começou nesse prédio, aí eu coloquei essas letras garrafais porque eram as notícias, as manchetes dos jornais da época lá de Los Angeles, né? Que a Rua Azusa fica na cidade de Los Angeles. Dizia assim: esquisita Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta. Imagina isso aí na CNN, né? Mas naquela época não tinha televisão, mas no jornal, né? Era a manchete do dia. Porque as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, cada um falava numa língua. Detalhe, nós falamos do Seymour que ele estudava em escola, tinha ficado lá de fora até a escola bíblica, né? Nós estamos falando aqui foi da escola bíblica, que ele ficava lá de fora da escola, e os brancos dentro e os negros fora. Inclusive tinha até banheiro para brancos, banheiro para colorado, era coloridos que eles falavam, né? Podia ser negro, pardo, se não fosse branco. Bebedouro não podia beber, só os brancos, os negros bebiam em outro lugar, entendeu? Era uma coisa horrível. Então, só que, diferentemente das escolas onde o Seymour frequentava, aqui dentro, brancos e negros, era o único lugar onde branco e negro sentavam juntos, era dentro da igreja. Uma coisa interessante de se dizer. Outra notícia que saía no jornal lá: cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Então, tudo isso era notícia nos vários anos que, principalmente no início desse movimento da Rua Azusa, eram as notícias que saíam no jornal. Então, assim, noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande avivamento que ocorria na Rua Azusa. A despeito de toda a oposição, o fato é que esse profícuo movimento do Espírito Santo resistiu e revolucionou o mundo. A missão da Rua Azusa, cuja sede funcionava num antigo prédio de madeira, parcialmente queimado, bancos improvisados, púlpito feito de caixote. Veja só, a gente se preocupa com... é bom, é claro, entenda bem, não sou contra, não. Grandes prédios nós temos, conforto, temos ar-condicionado, bebedouro de água gelada, cadeiras estofadas, mas a gente tem tudo isso, às vezes em algum lugar tem tudo isso e mais alguma coisa, mas a igreja, graças a Deus, a minha igreja não é morta, eu tenho certeza que a sua também não é. Mas às vezes a igreja é morta. O que adianta ter ar-condicionado, cadeira estofada, paredes de granito, piso de ouro, friso de platina, e Deus não pode falar, profeta não pode se manifestar,
Só quem fala é o centralizador, é o personal prophet, é o... Como é que se diz lá? Até igual aquele livro do amigo, nosso irmão lá, o Caio Fábio, né? Parece que escreveu um livro profético. Síndrome de Lúcifer. Fala desses líderes, exatamente, que gostam de holofotes, mas são líderes de igrejas mortas, vazias. Graças a Deus pelos irmãos avivados, que embora sejam ali participantes de uma igreja que não tenha tanta condição assim, eu gostaria muito de participar de um culto aqui na Rua Azusa, numa igreja caindo aos pedaços, torta, o pé direito já quase torcido lá, quem sabe, parcialmente queimado, né, o templo, teve incêndio, banco improvisado com um prego rasgando a calça ou desfiando o meio das irmãs, né? Púlpito feito de caixote. Foi o cenáculo moderno onde os crentes foram cheios do Espírito Santo para incendiar o mundo. Conta a história num texto que nós lemos aqui, que o Seymour, durante o culto, ele só... Irmãos, ele era muito simples, o Seymour. Ele não tinha... Ele sabia o básico da Bíblia. Todo o culto ele lia Atos dos Apóstolos 2. De repente, estavam todos reunidos e veio um vento veemente. Tal. Ele falava isso, lia essa palavra, ajoelhava, enfiava a cabeça dentro num caixote que era tipo um banco onde ele ficava, de joelho. Daqui a pouco começava um movimento, os irmãos começavam a falar em línguas, o Senhor começava a batizar e profecia, e o negócio se alastrava dentro daquele lugar. Todo dia era assim. Não tinha sermão expositivo, não tinha divisão de tópicos, é importante isso, tá? Mas havia manifestação do Espírito. Então era um pastor negro, cego de um olho, que tinha sido aluno do Parham. Por causa das leis injustas, ele assistia às aulas do lado de fora da sala, pois negros e brancos não podiam estudar na mesma sala. Mas, diferentemente, na Rua Azusa, num contexto de profunda segregação racial norte-americana, negros e brancos cultuavam a Deus juntos, mulheres ocupavam o espaço de liderança e o Espírito Santo era derramado sobre todos. Os jornais simpáticos ao movimento relatavam inúmeros milagres ocorridos na missão da Rua Azusa. Então, tinha os jornais que eram simpáticos ao movimento, quem sabe um jornal que tinha sua direção evangélica e via naquilo ali o movimento de Deus, então eram notícias alvissaneiras a respeito do movimento. Agora tinha os fake news, né? Fake news sempre teve. Desde Nabucodonosor já tinha, desde a época do faraó já tinha fake news. Os faraós eram fake news, né? O faraó nunca colocava nas inscrições lá seja onde for, seja nas pirâmides, nos monumentos, eles nunca colocavam derrota. Ainda que apanhavam, tomavam um sacode lá do inimigo, eles colocavam que tinham ganhado. É fake news. Então isso é antigo, né? Então os jornais simpáticos ao movimento relatavam os milagres que aconteciam. E acontecia um milagre mesmo. Cura, libertação, conversão e o magnífico batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Então, durante o avivamento da Rua Azusa, muitos jornalistas escreveram sobre o que ocorria ali. Alguns criticavam, mas muitos escreviam relatando com entusiasmo o que ocorria naquele lugar. O movimento pentecostal no Brasil. Então, já vimos aí, então, a Rua Azusa, né? Segundo o livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, do pastor Israel de Araújo, publicado pela CPAD, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história. Apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento pentecostal brasileiro, nenhum foi tão importante quanto ao movimento iniciado na cidade brasileira de Belém, com Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos de nacionalidade sueca. Agora, veja só. Tudo começou quando os missionários suecos desembarcaram em Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910,
vindos dos Estados Unidos, onde foram avivados pela chama pentecostal. Dá para entender? 2 suecos que foram para os Estados Unidos, lá encontraram alguém que tinha ido para a Rua Azusa, num culto lá em Detroit, naquela região de indústria dos Estados Unidos, e lá foram batizados, um foi batizado lá e outro foi batizado na sua terra, né? O Daniel Berg foi nos Estados Unidos e o Gunnar Wingren lá na sua terra. Mas por pessoas que haviam passado por esse movimento que começou na Rua Azusa. Eles não foram batizados na Rua Azusa, tá? Mas foi com influência ou por ter o Senhor ter cruzado os caminhos com outros irmãos líderes que haviam passado pela Rua Azusa, e eles também foram cheios do Espírito Santo e receberam uma palavra de Deus, uma palavra profética, que eles deveriam ir para Belém. Eles nem sabiam onde é que era esse lugar, e acharam Belém no Brasil, e começando em Belém, foi onde começou a história da nossa querida Assembleia de Deus, né? Mas outras igrejas vieram antes, depois no final nós vamos falar. Essa aqui é a da Assembleia de Deus, tá? Que começou 19 de novembro de 1910. Esses 2 queridos irmãos suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, vindo dos Estados Unidos, onde foram avivados pela chama pentecostal. Então, após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Celina de Albuquerque, foi a primeira irmã a ser batizada no Espírito Santo aqui no Brasil, que se tem notícia, né? Considerada a primeira crente brasileira batizada com o Espírito Santo, 8 de 6 de 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica, que mais tarde se tornaria a Assembleia de Deus. Tudo começou o seguinte: eles não tinham onde ficar, eles eram de origem batista. Então eles chegaram no Brasil, em Belém já tinha Igreja Batista, veja que já chegaram antes, batistas, né? E quando chegaram lá, eles falaram assim: nós não temos onde ficar, a gente pode ficar aqui. Então eles ficaram no porão da igreja. Só que o que aconteceu? Eles já tinham sido queimados pelo poder do Espírito Santo, né? A Igreja Batista era tradicional naquela época. E eles ensinavam de alguma maneira, ou nas orações, eram aquelas orações mais enfáticas, com relação ao batismo, buscando o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons, e a liderança da Igreja Batista não gostou nada disso. Aí eles tiveram que sair daquele lugar, né? Mas antes de sair, alguns irmãos estavam reunidos que tinham também esse mesmo desejo de buscar esse carisma, né? Essa bênção, essa promessa. E eles então saíram, mas antes de sair, segundo conta a tradição, né? E quando estavam reunidos esses irmãos que tinham esse mesmo foco de buscar o batismo com o Espírito Santo, um dos nossos irmãos suecos disse: aqui está reunida uma Assembleia de Deus, né? Mas em princípio a igreja era a Missão da Fé Apostólica, né? Que mais tarde se tornaria Assembleia de Deus. Assim, o movimento pentecostal revolucionou o Brasil tanto no aspecto religioso quanto no social. Porque um detalhe que deve ser dito aqui é que a Igreja Assembleia de Deus ela começou exatamente entre as pessoas carentes. A Igreja Assembleia de Deus ela sempre teve um foco nos necessitados. Por isso que você pode passar de carro, passa de trem, às vezes aqui no Rio de Janeiro, você passa nas comunidades de carro, de ônibus ou de trem, e você vê aquelas casinhas simples, humildes, e lá em cima uma construção um pouquinho mais ampla, ou pintada de azul claro, ou pintada de bege ou de branquinho, lá escrito Assembleia de Deus, às vezes de uma maneira bem rudimentar, Assembleia de Deus, né? Ou Igreja Batista, hoje nós temos várias denominações, né? Mas a Assembleia de Deus é igual o Banco do Brasil e Correio, né? Todo lugar tem. Mas graças a Deus pelos nossos irmãos de outras denominações também que estão abrindo as igrejas nesses lugares carentes também, né? Então, em pouco mais de 30 anos, a mensagem pentecostal chegaria a todos os estados do Brasil. E mais de 100 anos depois, a Assembleia de Deus se tornaria a maior denominação evangélica do país, com mais de 13 milhões de crentes, né? Então, isso aqui é uma
é um levantamento, né, de 10 anos atrás, tá? Então, com certeza, nós já temos aí quase, só da Assembleia de Deus, deve ter uns 20 milhões. Agora, se juntar todas as denominações, no Brasil já deve ter quase uns 35 a 40 milhões de evangélicos nominais, né? Tem alguns que dizem que são, mas não praticam, né? Não vão. Bom, o que mais nós poderíamos dizer? Em 19 de novembro, mais um subsídiozinho sobre os dois irmãos. Em 19 de novembro de 1910, o sueco Adolf Gunnar Wingen e Daniel Gustav Hogberg, batizados no Espírito Santo, foi Chicago, não é Detroit não, desculpe. No ano anterior, chegaram pelo navio Clemente a Belém do Pará, procedente dos Estados Unidos da América. Depois que alguns brasileiros subiram no navio, eles ouviram o idioma português, aquele mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado Olof Adolf Ulding a pronunciar durante uma reunião de oração nos Estados Unidos, na qual Gunnar Wingen recebera a chamada de Deus para ir ao Pará. Veja o que aconteceu. Quando eles receberam a mensagem profética da parte de Deus, que foi dada por Olof Adolf Ulding, numa reunião de oração, Deus usou esse Adolfo Ulding em português. E eles nunca tinham ouvido, era uma língua estranha para eles, né? Mas não era uma glossolalia, era uma xenolalia. Glossolalia é a língua estranha, uma língua que não existe, ou a língua morta. Uma xenolalia é uma língua estranha que a gente fala, mas é uma língua que existe. Eu me lembro quando eu era novo convertido, numa igreja aqui na Assembleia de Deus, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, uma das primeiras igrejas no Rio de Janeiro, né? Se não a primeira. Tinha um irmão lá que na hora que ele se alegrava, ele tinha uma voz muito grossa, um mulato assim, forte. Ele era tomado de uma autoridade, ele falava no inglês. Só que ele não sabia inglês, mas ele falava inglês. Todo mundo sabia. Era um milagre aquele irmão. Né? Se alguém duvidasse, então ele não falava uma glossolalia. Não era uma língua desconhecida, ele falava uma xenolalia. E lá em Atos dos Apóstolos 2, cada um falava na sua... Ouviam os irmãos glorificarem a Deus na sua própria língua. A própria língua de quem? De quem ouvia. Né? Das várias nações que estavam ali reunidas naquele dia, né? Em Jerusalém. Então esses irmãos ouviram a profecia sendo dita em português. E quando eles estavam no navio vindo para o Brasil, eles ouviram essa mesma língua e lembraram-se. Eles não compreenderam nada e sentiram um certo temor em seus corações. Então era um sinal de Deus, né? Mas esse sentimento desapareceu bem depressa e outras vezes se sentiram bem tranquilos e seguros nas mãos do Senhor. Quando a gente faz alguma coisa na direção de Deus, a gente pode fazer e seguir o nosso caminho, que a bênção é certa, né? Dificuldades virão, mas a bênção é certa. Quando eles desembarcaram, não havia ninguém para recebê-los, mas acompanharam as pessoas que iam para a cidade e confiaram que Deus iria guiá-los. Depois eles seguiram seu caminho. Em todo o tempo esperavam que Deus os guiasse. Chegaram a um parque e se sentaram num banco. Oraram a Deus pedindo sua ajuda e direção. Eu recomendo um livro para vocês lerem que se chama O Vinho Novo é Melhor. Eu não sei se esse livro existe mais. É da editora... Eu não sei se é da editora Vida ou da editora Betânia. Esse livro mexeu muito comigo. O Vinho Novo é Melhor. Eu vi que eles sentaram no banco esperando a Deus o que Deus ia fazer, o que Deus ia falar. Só um spoiler do livro, um pequeno spoiler, tá? Não vou estragar. Não. Esse irmão desse livro, esqueci o nome dele, do Vinho Novo é Melhor, é um irmão que era viciado em bebida e ele se converte. E quando ele se converte, Deus usa ele e fala com ele assim de maneira tremenda. E Deus, eu vejo esses dois aqui chegando no Brasil sem saber para onde ir. Deus falava com esse irmão também, ele era da África do Sul. O Senhor mandava ele ir para o aeroporto
Isso é coisa mais recente, tá? Década de 60, acho que de 50, 60 ou 70, mais ou menos isso. Deus mandava ele para o aeroporto e ele não sabia para onde ir. Deus falava assim, vai para o aeroporto que lá você vai saber para onde você vai. Aí disse que ele arrumava as malas, despedia da mulher, a mulher falava, você vai para onde? Eu falei, não sei. Deus mandou ir para o aeroporto. Aí fazia as malas, chegava no aeroporto, ficava sentado no banco lá dentro, daqui a pouco chamavam o nome dele no alto-falante. Isso é para quem tem fé, né? Fulano de tal compareceu ao balcão da empresa tal. Ele ia, já tinha uma passagem. Falou assim, ó, passou alguém aqui, comprou essa passagem. Fulano, alguém comprou, deixou paga essa passagem para o seu. E viajando. Ia para vários lugares. Deus mandava. E ele não sabia quando voltava. A volta era do mesmo jeito. E eu vejo esses irmãos aqui indo para um lugar que eles não conheciam, sentando no banco da praça, esperando Deus guiar. E Deus guia mesmo, meus irmãos. Isso é para quem tem fé, né? Bom, tem mais aqui só um adendozinho, um subsídio do nosso irmão. Nós já falamos, né? Mas há um consenso geral de que as origens do movimento pentecostal moderno podem ser rastreadas até 1º de janeiro de 1901, numa pequena escola bíblica na Falama, do Topeka, né? Ali foi feita uma clara conexão entre a experiência do batismo no Espírito Santo e o falar em língua. A experiência foi entendida à luz da descrição do derramamento milagroso do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é descrito em Atos 2. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que esse Parham, que foi professor do William Seymour, quando lá na Rua Azusa o movimento começou a crescer, porque depois ele vai morrer, né, o Seymour, ele morre e quem dá sequência é a esposa dele, parece que até 1932, ele morre em 1920 alguma coisa, a esposa morre em 1932, ele morre do coração, né, ele morre de infarto, mas a esposa continua, mas aí já não, o movimento da Rua Azusa vai diminuindo, né? Mas o que tinha que acontecer na Rua Azul já tinha acontecido, mas enquanto ele estava vivo ainda, que estava tendo esse movimento de 700 a 1.500 pessoas por reunião, um dia esse Parham, que foi o professor dele, chegou lá. Lembra que nós falamos aqui que às vezes os maiores problemas que a gente encontra são com as impedâncias dentro da nossa própria igreja? Esse Parham, que foi professor dele, vai lá. E ele vê lá que é uma coisa completamente diferente do que era lá em Topeka, né, onde começou. E ele começa a bater de frente com não sabemos quanto tempo ele ficou lá com o Seymour, porque o Seymour parece que tinha convidado ele para fazer algumas campanhas lá. Só que ele percebeu que o pessoal lá não era muito chegado quando ele pregava, né? Talvez quando sabiam que não era o Seymour que ia pregar, começou a diminuir a frequência. E o Parham começou a ficar com dor de cotovelo. Exato, a história conta isso, é triste dizer. Porque ele achou que ele queria ser estrela. Ele era mais um que, infelizmente, foi tocado por a síndrome de Lúcifer, né? A síndrome do holofote. Só que o Seymour era uma pessoa muito, mas muito simples e completamente desconectada da matéria. Ele lia o que tinha que ler e saía de cena, né? Saía de cena e se ajoelhava e ia orar ao Senhor. E o Parham queria as láureas para ele. E ele viu que ali ele não ia se criar, e ele pegou e foi embora. Então é triste dizer isso, que num movimento tão abençoado, surgem pessoas com um espírito completamente contrário, né? Então, lá em Atos 2:30, recebereis o dom do Espírito Santo. Lucas destaca o aspecto universal dessa gloriosa promessa, fundamentando assim a doutrina da atualidade da experiência pentecostal. Uma promessa atrelada ao arrependimento dos pecados e à centralidade de Cristo. Assim, cremos que o mesmo Espírito que possibilitou a missão de Cristo também soprou em Topeka, em Azusa, em Pelham, e sopra ainda hoje em cada crente que receber a promessa gloriosa, né?
Nós vamos falar aqui de mais um movimento. Você já conhece, já viu essa imagem aqui em algum lugar, né? Na veia, os Quaker. Não sei se vocês sabiam, mas os Quakers, eles são irmãos nossos, né? Os Quakers. Quem são os Quakers? São os fabricantes de aveia? Não. Os Quakers são irmãos nossos. Saíram da igreja anglicana porque perceberam que lá, depois do século XVI, lá pelo ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, né, eles perceberam muitas coisas erradas na administração da igreja. Os Quaker, então, resolvem sair, o grupo. Eles entendem que para você ser igreja, são eles, tá, que dizem isso. Você não precisa ter pastor, você não precisa de igreja, você pode buscar Deus você mesmo, porque Deus está dentro de você. Não deixa de estar errado, não deixa de estar certo. Tá certo? A gente não precisa de um lugar para buscar Deus. Nós somos o templo. Só que a Bíblia diz que nós precisamos ter pastores, sim, né? Orai pelos vossos pastores, porque cuidais que eles velam pelas vossas almas, né? Então, a questão do pastor, de ser pastoreado, é bíblico. Se não fosse assim, não era necessário João escrever as sete cartas aos anjos da igreja: Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, né? Então são as 7 igrejas. Foi escrito para os anjos da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja, né? Então nós precisamos estar debaixo da tutela dos nossos pastores, sim. E a igreja não depende de templo. Tanto é que nessa quarentena nós estamos reunidos, nós somos os templos, estamos reunidos aqui de forma online, né? Nossa casa é uma igreja hoje. Se o inimigo tinha a ideia de destruir a igreja, o Senhor multiplicou em milhões, né? Então, graças a Deus por isso. A igreja, graças a Deus, nós já entendemos isso. Se alguém ainda não tinha entendido. Mas é importante estarmos reunidos num prédio. E Jesus não desconsiderou o prédio. Ele falou: esse lugar, essa casa, será chamada casa de oração. Então, o lugar que nós nos reunimos é a casa de oração. Mas os Quaker, então, eles têm alguns entendimentos diferentes. Vamos ver. Então, as reformas religiosas na Europa do século XVI viabilizaram o surgimento de vários grupos cristãos que desafiavam tanto os dogmas do catolicismo quanto as ideias do anglicanismo inglês. A constituição de um desses grupos são os Quakers, ou Sociedade de Amigos, que possui raízes através das ideias de George Fox, em 1647, e o seu propósito estabelecia a consciência individual, e não as escrituras sagradas, como a última autoridade em questões morais, potencializando o exercício da liberdade singular da humanidade. Então ele dizia, esse fundador, né, desse pensamento, George Fox, que cada um tem a sua consciência. Então, é a nossa consciência que nos dirige. Não, você não precisa ser dirigido pelas escrituras, né? Nas questões morais e de autoridade. Então, a sua liberdade, a sua consciência que vai dirigir os seus caminhos, tanto na questão da sua vida espiritual, quanto nas questões morais. Então, esse grupo tinha como característica o tratamento entre seus membros da maneira informal, sem títulos. Eles não tinham pastor, não tinham diácono, não tinham presbítero, não tinha nada disso. Sendo que cada pessoa era um sacerdote de si mesmo, não existindo assim a necessidade de clero ou igrejas. O nome Quaker vem da palavra inglesa quaker, que significa tremer. Então, dizia-se que quando os Quakers estavam tremendo, né, durante as suas reuniões religiosas, eles, de repente, entravam ali num estado de
sei, de transe, alguma coisa, e eles começavam a tremer, né? E é por isso que quaker em inglês é aquele que treme, quaker. To quack, quack é tremer, e quaker é aquele que treme, né? Então eles ficavam tremendo, então pelo fato de estar tremendo na hora ali das suas reuniões, né, na hora da oração, eles passaram a ser chamados de quakers. Esses quakers, eles foram aqueles que foram para colonizar os Estados Unidos, né? Foram um daqueles primeiros que foram, eram agricultores, eram aqueles que eram os conservadores, né? Eles fizeram muito bem pela causa, né? Infelizmente, alguns desses grupos entraram por um caminho de extremismo e terrível, né? Terrível, acabando até em escândalo. Já temos também os menonitas, já é um outro grupo. A origem da igreja menonita. A maioria dos menonitas são descendentes dos anabatistas, que já existiam antes da reforma protestante do século XVI. Estes irmãos eram chamados de anabatistas pelo fato de não aceitarem o batismo de infantes. Para eles, o único batismo válido era aquele ministrado a pessoas com idade suficiente para crer. Em questões de doutrina e prática, eles seguiam a mesma fé dos apóstolos de Jesus. Esta fé também era a mesma praticada pelos valdenses, que já existiam bem antes da reforma, e de outros grupos que mantinham separadas das demais crenças durante a Idade Média. Eles não eram católicos nem protestantes, sendo por sinal violentamente perseguidos por ambos devido à independência que mantinham das igrejas estatais. Dos diversos grupos de anabatistas que apareceram na Europa, todas eram principalmente os da zona rural da Suíça e da Alemanha, que perseveravam na fé. Esse nome menonita surgiu lá em 1536, com Menos Simon, que foi um sacerdote católico na Holanda que começou a sentir o peso dos seus pecados. Era um padre católico que, como Lutero, viu a sua necessidade de ter um encontro mais próximo com Deus. Com certeza viu que aquele monte de doutrinas católicas, com certeza também influenciado pelo movimento da Reforma, claro, ele abriu da Igreja Católica e fundou esse movimento, né, os menonitas. Então, através do arrependimento dele e da entrega a Deus, ele experimentou um novo nascimento, foi um avivamento. Como cristão convertido, ele renunciou ao catolicismo através do batismo e passou a fazer parte dos anabatistas perseguidos. Anabatista é aqueles que não acreditavam nos batismos de criança. A Igreja Católica batiza criança. A Igreja Presbiteriana também, né? Eles acreditam, eles entendem que a criança pode ser batizada, né? Mas, enfim, então, foi um homem talentoso e ao mesmo tempo humilde. Menon Simon se empenhou no estudo da Bíblia, chegando a ser um mestre altamente capacitado durante aqueles tempos difíceis de perseguição. E ao ser chamado pela igreja para o cargo de pastor, ele só aceitou depois de passar uma temporada em oração. Menon Simon foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Já aqui não é um grupo de avivamento, mas só para título de curiosidade, para a gente encerrar esse assunto aqui, nós temos os Amish. De repente você já vai ouvir falar, tem até um documentário que passa não sei se é na Discovery Channel ou na History Channel, que fala sobre os Amish. Os Amish são de origem menonita, só que eles são um grupo mais radical, tá? No Brasil tem menonita, e também no Paraguai tem muito menonita. No Paraguai tem muito. Eles têm colônia lá, nós temos eu conheço um pastor que ele investe em missões lá no Paraguai, e quando eles foram comprar uma terra lá, um lote de terra para construir uma igreja para o missionário, quem vendeu para ele foram os menonitas, lá no Paraguai. Eles possuem lá uma vasta região lá de terra, né, os menonitas.
Agora, os Amish só tem nos Estados Unidos. Quem são os Amish? São um grupo mais radical dos menonitas. Os Amish são um dos grupos minoritários religiosos mais conhecidos do mundo, reconhecido por seu estilo de vida tradicionais. Eles levam uma vida muito simples, centrada na agricultura e no artesanato, enquanto adoram a Deus com base em tradições de séculos atrás. Então, esses Amish são uma dissidência dos menonitas que vivem como se estivesse no século XVII, século XVIII, século XVII. Eles não andam de carro, não tem carro, eles andam de carroça, eles moram na roça. Então, a maioria das comunidades Amish se encontra na Pensilvânia. Lembra que eu falei na aula passada, retrasada, que William Penn era um puritano que foi lá para os Estados Unidos, né? Se eu não me engano, acho que eles eram menonitas, o Penn. E ele ganha uma parte lá nos Estados Unidos, um lote grande de terras que se tornou a Pensilvânia, onde tem lá a cidade, também onde está lá naquela região onde tem a Filadélfia, Delfos, né? Filadélfia, é o amor de amigo, Adelfos é amigo, amor de amigo, né? Filadélfia. E também onde é o estado da Pensilvânia, a influência desses irmãos aí lá nos Estados Unidos é muito forte. Então, a maioria das comunidades Amish se encontra na Pensilvânia. Esses grupos são compostos por descendentes de alemães e suíços que migraram para os Estados Unidos e Canadá. Apesar de algumas mudanças modernas aceitas por apenas algumas seitas, como casas com sanitários internos e o telefone para a comunidade, os Amish fizeram um trabalho notável mantendo suas formas tradicionais. Então, tem algumas curiosidades dos Amish aqui, que são um grupo de irmãos cristãos que saíram dos menonitas e são mais radicais, né? Não vamos esquecer que os menonitas foram um grupo de avivamento que saiu da Igreja Católica através do padre Menon Simon, na época da Reforma, que deu origem a esse grupo aqui, tá? Eles surgiram de uma ruptura com outro grupo. Então, os Amish surgiram de uma ruptura dos menonitas. Os Amish não são anabatistas, tá? Diferente dos menonitas. O anabatismo pertence a uma ala radical do protestantismo, conhecido por sua oposição e recusa ao batizar bebê. Um anabatista acredita que o batismo só deve ser feito quando alguém possa confessar a sua fé de bom grado. Os Amish precisam de permissão para casar. Então, se você quiser ser um Amish, você precisa de permissão para casar. Você não pode casar, vou casar e vai ficar por isso mesmo. Você tem que pedir permissão. O batismo na fé Amish acontece com maior frequência entre 18 e 22 anos. Até que isso aconteça, a pessoa não tem permissão para se casar. E quando se casar, deve ser com algum outro membro da igreja. Você não pode casar com outro de outra igreja, ou que não seja da igreja. Entre eles não usam eletricidade nem máquinas modernas, tá vendo? Eu tenho que construir um barracão de madeira. Tu vai construir no serrote, meu irmão. Lá é no serrote. E vai apertar parafuso na mão. É assim, eles optaram por isso. Então, em 1919, os líderes Amish concordaram que o uso de eletricidade não deveria ser adotada, né, na comunidade Amish. Os Amish valorizam a simplicidade e a abnegação sobre o conforto, conveniência e lazer. Seu estilo de vida é uma maneira deliberada de se separar do mundo e manter a autossuficiência. Então eles acreditam que você não usar essas coisas da modernidade, você, de certa forma, está negando o mundo, né? Só que você negar o mundo não é você deixar de usar as coisas do mundo. Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho porque não tinha um carro. Se na época dele tivesse um carro, ele ia entrar de carro. Carro simples, mas entraria. Então nós temos que contextualizar o negócio, né? Os Amish também têm vestimentas típicas, olha aí as moças. Sendo que as moças casadas, elas usam um lenço. Deixa eu ver aqui só não errar.
É um lenço de oração, né? As mulheres e meninas usam vestidos modernos com mangas compridas e uma saia longa. Elas nunca usam joias e acessórios. Em suas cabeças usam uma cobertura de oração, branca se forem casadas e preta se estiver solteira. Então aqui só tem casada, né? Tá vendo um véuzinho aqui, tudo branco. Então as casadas usam branco. E os rapazes, aí como é que é? Os rapazes, olha aí, aquele estilo bem rococó, né? De barba, chapéu. Os homens e meninos também usam trajes de cor escura, casacos retos, calças largas, suspensórios, meia e sapato preto. Na cabeça costumam usar chapéu preto ou de palha. Apesar de não usarem bigode, após casarem, os homens passam a cultivar uma grande barba. Os Amish sentem que essa roupa distintas encorajam a humildade e a separação do mundo. Sua roupa não é uma fantasia, mas sim uma expressão de fé. Então, mais uma vez, aquela ideia de que aquilo que eu visto vai transformar o que eu sou lá dentro. Não é por aquilo que eu visto que eu vou receber uma transformação lá de dentro. Mas a minha transformação de fora é fruto do que aconteceu lá dentro, é o contrário. Mais uma vez, é um bom costume que eles estão fazendo? Sim, mas bom costume não traz boa doutrina. Agora, uma boa doutrina traz bom costume. Então, a doutrina ela não pode ser inserida no homem de fora para dentro. A doutrina ela tem que fazer um trabalho de dentro, de consciência, para fora. Né? De dentro para fora. Os Amish também falam um dialeto próprio, eles têm um dialeto. Falamos aqui que eles vieram da Alemanha e da Suíça, né? Em suas casas e em conversas entre si, a antiga ordem Amish fala um dialeto alemão próprio, conhecido como alemão da Pensilvânia. Entendemos que é semelhante ao Platt, um dialeto falado em partes do norte da Alemanha. Como aqui no Brasil também tem o pomerano, ali na região de Pomerode, eles falam pomerano. É um alemão que não se fala mais na Alemanha, é um alemão antigo. Temos o Vêneto também, o italiano aqui, dos italianos que moram aqui na região do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, eles falam Vêneto, porque a maioria veio lá daquela região do Vêneto. Outra coisa interessante, as meninas brincam de boneca, mas as bonecas não têm rosto. Olha aí. Quando você vira uma bonequinha dessa sem rosto, é uma bonequinha Amish. Agora, por que as bonequinhas não têm rosto? Porque os Amish conservam o antigo costume das bonecas de pano e sem rosto. O motivo está vinculado ao segundo mandamento de Êxodo 24:6, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, não tereis outros deuses diante de mim, não fareis para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma daquilo que há em cima no céu, debaixo da terra e nas águas debaixo da terra, porque eu, Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que visita até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e até a 10ª geração daqueles que me amam. Então, é uma forma de dizer que não é a imagem de alguém em cima da terra e embaixo da terra, mas, enfim. Em uma idade precoce, as crianças devem aprender a não criar imagens semelhantes ou semelhanças e ídolos. Eles também consideram que as bonecas sem rosto impedem o orgulho e a vaidade. Os Amish também não ouvem músicas, essas músicas do mundo, né? Música do mundo. A gente mora no mundo, né? Existem músicas do mundo, são música boa, música clássica, música bonita, né? Nós temos que ser a música clássica é uma arte, não é pecado você ouvir uma música clássica, né? Uma música bonita. Então, nada de música. Semelhantes às razões para ter bonecas sem rosto, os Amish não tocam instrumentos musicais, alegando que eles são um método de autoexpressão que encoraja o orgulho e o sentimento de superioridade. Enfim, né? Como é que fica o Salmo 150? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.
Eles têm período livre chamado Rumspringa. O que significa isso? Eles vivem até os 16 anos ali reprimidos na comunidade. Quando chega a 16 anos, eles têm uma carta branca para sair da comunidade e para onde eles quiserem, fazer o que quiserem, usar droga, se prostituir. Olha só a mentalidade. Essa coisa que eu não consigo entender. Quando os jovens de uma família Amish completam 16 anos, eles entram em um período de tempo limitado chamado Rumspringa. Durante esse período, o jovem tem permissão para sair e fazer coisas que normalmente são proibidas pela comunidade Amish. Alguns vão para o cinema, tudo bem, ou pedem para aprender a dirigir, alguns saem para consumir drogas e álcool. Ao final do período, o jovem escolhe se vai retornar à comunidade e seguir os costumes e tradições do Amish. De repente é tipo uma prova de fogo, um rito de passagem que eles fazem, que é para ver se o menino vai suportar, mas não, porque a gente entende que tem como um incentivo por trás disso, né? Então não é bom que se faça assim, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas é um costume que eles têm lá. Rumspringa. Então o número de retorno dos jovens ao final do Rumspringa costuma ser bem alto, segundo eles, né? Variando de 80% a 90%. Então tem de 20% a 10% de perda. E essa perda, como é que fica? A mulher ainda mantém o seu papel tradicional. Uma mulher Amish é principalmente uma dona de casa, assumindo um papel de gênero bem antigo na comunidade, que inclui cozinhar, administrar a casa, ajudar os vizinhos. É aquela coisa bem antiga, né? Bem puritana, da época dos puritanos. A conversão para a fé Amish é bem complicada. Para quem quer se juntar ao Amish, o processo é bem rigoroso. É preciso aprender o dialeto alemão da Pensilvânia, falado por eles, e principalmente é preciso deixar para trás os vínculos familiares e os luxos modernos que contrastam com a sociedade Amish. Então, se você gosta de celular, de andar de carro, ar-condicionado, então esquece. Se você quer ser um Amish, não terá mais. A pessoa convertida se junta a uma família Amish para se adaptar ao lar e ao estilo de vida. Após um período de aclimatação, a palavra final é dada por uma votação da igreja para admitir o novo convertido. Então, embora você largue tudo, de repente você se apaixonou por uma irmãzinha Amish, mas você deixou tudo e ainda vai ter que passar, você ainda vai passar aqui pelo crivo da liderança, né? Então, não é fácil não. Quer, Isabela? Namorar lá um Amish? Melhor morrer sozinho. Ó, faz isso não, morrer encalhado. Pode não. Outra coisa. Eles constroem celeiros de forma coletiva. Olha aí, coisa linda, né? Tudo no serrote, no martelo, no prego, no parafuso com chave de fenda. Olha aí. Olha a comunidade todinha aí no prédio, né? A foto aqui é um pouco grande. Deixa eu ver se eu vou dar uma reduzida, para que você possa ter uma noção melhor do espaço. Olha aí. Aí está toda a comunidade, todos, né? Um faz o almoço, faz a janta, o outro prepara as coisas, o outro corta a lenha, o outro prega, o outro sobe no andaime, enfim. É uma comunidade, né? Então, vivem um em função do outro. Construção coletiva de celeiro. A construção de celeiro refere-se à ação coletiva de uma comunidade, na qual todos os membros ajudam a construir ou reconstruir um celeiro. Essa tradição representa o planejamento, a organização e o trabalho manual dessas comunidades. Você vê muito essas comunidades Amish, Menonita e Quaker nos filmes de cowboy americano. Porque o filme de cowboy americano ele se dá exatamente na época da colonização americana. Na época do ano 1600, 1700, 1800, foi exatamente a época que eles estavam indo para lá. E eles tiveram uma grande influência. Inclusive, se a memória não me trai, os Quakers, eles contribuíram muito para a libertação dos escravos, porque eles eram contra a escravidão, os Quaker. Eles cuidavam dos negros que sofriam. Eles têm uma história muito bonita nos Estados Unidos, né, nesse particular. E eu quero visitar uma comunidade Amish. Olha, nem sempre é permitido. Algumas comunidades permitem a entrada de visitantes, mas só se for previamente autorizado por todos os membros. Se a comunidade tiver 850 pessoas, 749 disserem que pode e um disser que não, você não entra, entendeu? E toda a comunidade sempre tem aquele mais radical,
Então é praticamente quase que impossível você visitar uma comunidade dessa, né? Nas ordens mais antigas e tradicionais, a visita de pessoas externas é estritamente proibida, tá vendo? E finalizando, existe comunidade Amish no Brasil? As igrejas anabatistas do Brasil não são Amish. Existem anabatistas, mas não Amish. No sul do país podemos encontrar algumas comunidades que levam um estilo de vida parecido com Amish dos Estados Unidos e Canadá. No entanto, não há registro de nenhuma ordem oficial Amish no Brasil. E eu quero finalizar aqui falando sobre a chegada de rapidamente, sobre a chegada de algumas igrejas no Brasil, né? Para vocês terem uma noção. Em 1557, a primeira igreja reformada chega no Brasil através... Quem manda eles para cá? João Calvino, meu irmão, 1557. Você sabia que a primeira Santa Ceia no Brasil foi feita por presbiterianos na ilha de Villeganhon, em 1557? Foi realizado o primeiro culto protestante, a primeira Santa Ceia. Foi realizada aqui, na ilha de Villeganhon. Hoje é a Escola Naval, onde tem a Escola Naval. Onde tem o aeroporto ali também, né? De Santos Dumont. Eles chegaram aqui em 7 de março de 1557 e no dia 10 de março já fizeram o primeiro culto. No dia 21 de março deste mesmo ano, no domingo, houve a primeira celebração da ceia, foi 21 de março, a celebração da primeira ceia no rito calvinista aqui no Brasil. Em 1630 começa a Igreja Reformada Holandesa, claro, 1630, onde? Lá em Pernambuco, porque quem estava dominando lá, aquela chamada, era uma missão, vamos dizer, alguns dizem, foram os holandeses invadiram a capitania hereditária de Pernambuco. Não foram os holandeses que invadiram, foi uma... Como é que se diz? Hoje nós temos aqui as nossas indústrias que vêm de fora, né? Que uma indústria americana vem para cá, uma Ford, por exemplo, vem para cá e estabelece aqui. Vem a Volkswagen, que é alemã, e vem para cá, né? Então, quando vieram para o Brasil, os holandeses, os judeus que estavam lá em Amsterdã, que estavam sendo perseguidos pela reforma protestante, eles pagaram uma empresa, né, holandesa, é como se fosse uma empresa holandesa que veio para o Brasil, capitaneada por João Maurício de Nassau. Eles ficaram aqui quase uns 20 e poucos anos aqui, né? E aqui também fundaram uma igreja chamada Igreja Reformada Holandesa. Tanto é que depois que os portugueses retomaram a cidade de Pernambuco, muitos holandeses não quiseram mais ir embora porque já tinham constituído famílias em Pernambuco, e muitos judeus também que moravam lá, passaram a ser perseguidos de novo pela Inquisição, fugiram para o interior de Pernambuco, para o sertão, né? E outros fugiram para Paraíba. Então, amados irmãos, eu tive a oportunidade de viajar para Pernambuco na década de 80 e eu percebi uma coisa interessante lá. Eu vi muitos brasileiros nativos lá de Pernambuco, né? Muitos, não todos, que eram loiros, de olhos azuis e eram pernambucanos. Por quê? Descendentes de holandeses e de judeus também. Então, nós temos no Brasil, o Brasil é meio que um Israel. Segundo estatística daquele livro da nossa querida Anita Kaczynski, acho que é o nome dela. Ela escreveu aquele livro Os Judeus que Construíram o Brasil. Ela diz lá que, a Anita Novinsky, ela diz que de cada 3 portugueses que vinham para o Brasil, 3 portugueses, um desses portugueses era judeu. Então, se for nessa medida de 3 por 1, né,
Então nós temos aqui 30% daqueles primeiros que vieram para o Brasil eram judeus. Se o Brasil hoje tem 220 milhões de habitantes, 30% são descendentes de judeu, meu irmão. Então nós somos praticamente... Tem mais judeus no Brasil do que em Israel. Judeu, digo assim, descendente, né? Pereira, Oliveira... Mano, são muitos sobrenomes de judeus brasileiros, né? Que tiveram que mudar o nome. Então o que trouxe os holandeses para cá foi uma multinacional, a palavra que me fugiu era essa, uma multinacional holandesa que foi financiada por ricos investidores judeus que moravam lá em Amsterdã, que queriam, aqui no Brasil, fazer uma colônia pacífica onde não fossem perseguidos. Depois foram expulsos daqui do Brasil 23 famílias dessas que foram expulsas quando o português assumiu, foram expulsas do Brasil, pegaram um navio, foram enganados, foram largados ali na área da Jamaica, ali nas Antilhas. O capitão os enganou e o capitão, que extorquindo o dinheiro dessas famílias portuguesas, judias, que estavam querendo voltar para Amsterdã, e os portugueses já não tinham mais dinheiro, o pouquinho que tinham, arrumaram um navio que ia para Nova Escócia, que era um lugar que vocês vão entender daqui a pouco, onde é essa Nova Escócia. Pegaram o navio, foram para essa Nova Escócia e lá fundaram uma colônia, e essa Nova Escócia não é nada mais, nada menos do que, nós já falamos em outro momento aqui, Nova York, era a ilha de Manhattan. Então, os portugueses que foram expulsos do Brasil, judeus, fundaram Nova York. Em 1816, a igreja anglicana começa no Brasil, chega na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro capelão anglicano Robert Crane, né? Lá no Rio de Janeiro, lá não, aqui no Rio de Janeiro, né? Em 1822, quando o Brasil se torna independente, chega a igreja anglicana. Bom, os ingleses sempre tiveram muita relação com o Brasil Império, né? Brasil Colônia, Brasil Império, e sempre, né, estiveram ligados. Então, a igreja anglicana não poderia faltar também na escala de igrejas que começaram aqui no Brasil. Em 1822, inaugurada no Rio de Janeiro, a primeira capela anglicana direcionada aos estrangeiros anglicanos, na sua maioria ingleses, que moravam no Brasil. Em 1824, chega a igreja luterana, início da imigração alemã. Chegam ao Brasil os primeiros luteranos vindos da Alemanha para a região sul, mais precisamente São Leopoldo, Blumenau, e teve na inauguração da igreja luterana em Nova Friburgo, que lá em Nova Friburgo também foram muitos colonizadores alemães para lá, que é um clima meio parecido com o clima europeu, mais frio, né? Depois nós temos a igreja metodista. Em seguida, em 1835, chegou ao Brasil os missionários metodistas norte-americanos, reverendo Justin Spalding e reverendo Daniel Parrish Kidder, com suas respectivas famílias, para dar prosseguimento à missão. Porém, a missão metodista no Brasil é suspensa em 1841 por causa da Guerra Civil de Secessão que divide os Estados Unidos, e também a igreja metodista nos Estados Unidos, no povo do norte e no povo do sul. Em 1855, a igreja congregacional chega no Brasil, com aqueles nossos irmãos que nós já falamos aqui, Robert Reid Kelly e Sarah Poulton Kelly. Chegou ao Brasil na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro casal de missionários. Em 1858, a igreja congregacional ela funda a igreja evangélica de estilo congregacional e de fala portuguesa no Brasil, a igreja evangélica fluminense, fundada pelo missionário escocês Robert Kelly, né, em 1913, junto à igreja evangélicas congregacionais do Brasil. Em 1859, a igreja presbiteriana chega no Brasil, através do missionário Ashbel Green Simonton, bem famoso, esse amado irmão. É bom que se diga que os presbiterianos foi uma das igrejas que mais mandou missionários pelo mundo, tá? Igreja presbiteriana. Graças a Deus pelos nossos irmãos presbiterianos.
1862, a Igreja Presbiteriana do Brasil é fundada. Fundador Ashbel Green Simonton, missionário americano, fundado na cidade do Rio de Janeiro. Então, em 1859 ele chega, né? Em 1872 ele funda a igreja. Em 1864, primeiro jornal evangélico do Brasil, os Irmãos Presbiterianos de novo. A imprensa evangélica é fundada, primeiro jornal evangélico fundado por Ashbel Green Simonton. Veja que a igreja presbiteriana ela prima muito pelo ensino, pela informação, né? É uma igreja que prima pelo estudo, pela informação. A gente chegou no Brasil, já monta a imprensa evangélica, já vislumbrando o evangelismo. Com certeza, a imprensa imprimir jornais, folhetos, com certeza também. 1865, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o primeiro pastor brasileiro, José Manuel da Conceição, que foi um ex-padre, foi o primeiro brasileiro a ser pastor presbiteriano. Pastor José Manuel da Conceição, que é um ex-padre. 1867, a Igreja Metodista, o metodista do sul dos Estados Unidos, Junius Stone Newman, chegou ao Brasil na cidade do Rio de Janeiro, veio com uma família para refazerem a vida no Brasil e serem fazendeiros em Saltinho, próximo a Santa Bárbara do Oeste, depois que do Sul perdeu a Guerra Civil Americana. Inclusive lá em Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que tem muitos americanos, que a cidade de Santa Bárbara do Oeste é do lado da cidade de Americana, em São Paulo, que são exatamente cidades para onde foram os americanos que vieram para o Brasil. Né? Igreja Metodista, fundação da primeira denominação metodista no Brasil, 1871. Igreja Batista, organização da primeira Igreja Batista, também em 1871, no dia 10 de setembro. Em 1878 começou a Casa de Oração, que era também chamado Movimento dos Irmãos, cidade do Rio de Janeiro, com 8 irmãos que saíram da Igreja Evangélica Fluminense, que era congregacional, né? Depois da troca de correspondência com o irmão Richard Holden, que havia sido co-pastor daquela mesma igreja, ainda na época de Kelly. Foi uma dissidência da igreja congregacional. Já começaram os rachas, né? Em 1879 é fundada a Igreja Evangélica Brasileira. Veja só quantas igrejas tiveram antes da Assembleia de Deus. Fundação de denominação, Igreja Evangélica Brasileira. Fundador, presbítero Miguel Vieira Ferreira, fundada na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma dissidência da Igreja Presbiteriana do Brasil. 1882, Igreja Batista do Brasil, fundação da primeira Igreja Batista do Brasil. 1885, Igreja Metodista, o primeiro pastor metodista é nomeado, Bernardo de Miranda. 1886, Igreja Evangélica Confissão Luterana, foi a fundação de organização do Sínodo Rio-Grandense da Igreja Evangélica Alemã. Foi o nome que tomou a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. 1890, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, fundação da denominação anglicana. 1893, Igreja Cristã Evangélica tem o seu primeiro missionário, chega a Barra do Corda, o primeiro crente e pregador, João Batista Pinheiro. Aí, em 1893, vem a Igreja Adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela chega no Brasil em 1893, manda o seu primeiro missionário adventista, Albert B. Stauffer, que ele começa em São Paulo. Em 1895, em 8 de julho, é a fundação da Igreja Adventista em Santa Catarina, nesse lugar chamado Gaspar Alto. Conheço essa cidade. Em 1901, 25 de agosto, Igreja Evangélica do Brasil. Em 1903, Igreja Presbiteriana Independente. 1904, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, fundação da denominação. 1907, fundação, a Convenção Batista Brasileira, né? Fundada por 32 delegados batistas que representavam 39 igrejas reunidas na denominação. Em 1910, a Congregação Cristã do Brasil começou primeiro com a Igreja Assembleia de Deus,
foi fundada por Luiz Francescon, um italiano, que também teve influência lá no movimento da Rua Azusa. Ele vai para a Argentina, lá em Buenos Aires, funda a igreja também lá, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, só que a igreja lá não vai para frente. O Brasil ela é um movimento mais sólido, né? Em 19 de novembro de 1910, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, então os primeiros missionários chegam aqui. Em 1911, a igreja foi fundada, então, a denominação, propriamente dita. Em 1912, a Convenção das Igrejas Batistas Independente é formada. Em 1913, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, fundação da denominação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus teve alteração do nome, passou a se chamar, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus passou a se chamar Assembleia de Deus. Em 1923, a Igreja Batista, início da sua missão, aí é mais próximo, né? Vem em 1925, Igreja Holiness, 1926, Igreja Holiness do Brasil, fundação da denominação. Deixa eu ver aqui algo mais. Em 1935, a Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil. Em 1936, a Igreja Metodista Livre. Em 1937, a Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil. E vai, irmãos. Depois, se vocês quiserem, é só acessar o site aí. Eu vou deixar na descrição aí para vocês o link para vocês verem aí. Pode clicar, ver o que se trata cada igreja dessa, tá? Que Deus então abençoe os irmãos. Nós encerramos aqui a nossa matéria. Foi um prazer estar mais essa matéria com vocês. Não sei ainda qual será o próximo assunto, mas com certeza será um tema palpitante, porque todo assunto que envolve a palavra de Deus, ele é palpitante. Seja de cunho histórico como esse, né? O assunto de cunho histórico a gente fala mais, né? Tem assunto que chama mais atenção, porque é de cunho teológico, ou de cunho devocional, ou também de cunho doutrinário, dogmático. Então chama mais atenção. Mas é importante conhecer a história da origem do pentecostalismo, a história das nossas igrejas, porque a gente vai ver como que esses homens sofreram e o que passaram para que a igreja pudesse ser o que ela é hoje. A igreja ainda está muito longe de ser o que deveria ser, mas graças a Deus por esses homens que começaram e esses que estão à frente hoje, né? E que nós possamos ser a sequência e que nunca possa julgar aquele que está à frente como o culpado da situação da igreja, mas a culpa está sempre em nós, sempre em nós. E esse foi o sentimento que levou os nossos irmãos que começaram os avivamentos. O primeiro sentimento é o sentimento de impotência e de arrependimento e de quebrantamento, para que o Senhor pudesse fazer ou reacender a chama pentecostal nas várias fases que nós tivemos do avivamento das igrejas. Que o Senhor possa nos abençoar. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.